Vida Saúde. Oferecimento. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Olá, minha gente linda! Estamos chegando com o programa de hoje mais específico aí para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. No mundo em que tem tantas novidades, como eles lidam, visto que essa parte da nossa vida, do ser humano, do indivíduo, é a parte mais difícil. Porque, segundo Melanie Klein, aí acontecem 3 lutos, tá? A perda aí do maior vínculo que eles têm, que são os pais. Em segundo, vem o corpo novo, né? Um corpo novo, eles não entendem o que está acontecendo. Terceiro, a descoberta da sexualidade. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né, Rafael? Exatamente, né? Entender um pouquinho sobre essa dinâmica da educação dos pais com os jovens adolescentes, quais são aí as questões, os dilemas, abordagens importantíssimas relacionadas a esse período tão delicado da nossa vida, né? A adolescência. Então, vamos entender tudo no nosso Vida Saúde de hoje. E para falar conosco sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o psicólogo José Pedro Duarte, um tema que deve ser muito discutido, visto que é uma etapa muito difícil do ser humano, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E, sem dúvida nenhuma, a adolescência é uma etapa aí bastante desafiadora, tanto para os adolescentes quanto para os próprios pais, né? Então, é importante a gente discutir bastante sobre o tema. E são muitas essas demandas trazidas por eles aos consultórios? Sim, muitas demandas, muitos desafios, muitas dificuldades. E a gente tenta, de alguma forma, suprir todas elas, orientar, porque cada família tem suas peculiaridades, né? No geral, todo mundo funciona mais ou menos igual, mas tem as peculiaridades de cada situação. Vamos entender alguns dilemas, né? Inclusive sobre a questão da aprendizagem, muitas dificuldades que os jovens adolescentes têm. Isso aí pode estar relacionado, então, com a questão da saúde mental, esses dilemas, essas mudanças? Sim, sem dúvida nenhuma. É importante a gente ter cuidado, não só com a saúde física, né, do ser humano, mas também com a saúde emocional, a questão de comportamento, né? Isso tudo reflete na qualidade de vida, no dia a dia, nos resultados. Então, é importantíssimo a gente estar atento à saúde emocional, nossa e dos nossos filhos. Como essa fase é uma fase difícil, tanto para o adolescente quanto para os pais, eu queria entender assim, o que é que os pais devem observar nos seus filhos aí, que se não observados e não trabalhados, podem acarretar no aprendizado, as consequências que ele pode ter aí com o aprendizado. Com o aprendizado. Vamos pensar assim, problemas emocionais. Nós temos que estar atentos quando a criança ela começa a apresentar algum tipo de prejuízo. Então, seja prejuízo nos relacionamentos, criança mais isolada, com dificuldade de fazer amizade, seja prejuízo na escola, com dificuldade de aprendizado, em queda de rendimento, não consegue estudar e tal. Seja prejuízo na saúde, perda de peso ou ganho de peso excessivo. Então, toda vez que meu filho está tendo algum tipo de prejuízo, alguma coisa significativa, espera aí, eu preciso repensar, ver o que é que está acontecendo para poder entender e dar o suporte necessário. Outras dúvidas e abordagens importantes. Não deixo meu filho fazer nada, eu tenho medo dele se machucar. Os pais colocam essas questões? Na verdade, os pais hoje, principalmente pais de primeira viagem, pais de filhos únicos, né? Eles têm essa dificuldade, assim, na verdade, é um excesso de zelo, né? Então, eles super protegem essas crianças, né? E, com o passar do tempo, isso vai trazendo reflexos negativos. Porque a criança, eu sempre cito esse exemplo para os pais, no consultório, na escola, que a leoa, quando tem um leãozinho, ela, no início, obviamente, ela pega comida, traz para ele, ela lambe ele para dar o banhozinho nele, ela protege ele dos predadores, por ser pequenininho, mas com o passar do tempo, ela leva ele para caçar, ela deixa ele correr atrás da presa, ele se frustra, a maioria das vezes porque ele não consegue, não tem força, ela ensina ele a subir em árvores, ensina ele a se esconder, porque ela sabe que mais tardar ele vai ter que se virar sozinho. Então, os pais, eles acabam excedendo no amor, na superproteção, e esquecem que eles têm que orientar, educar, instruir, preparar
os filhos para os desafios da vida, que são gigantescos, né? Então, a gente não é poupado de nada. Toda hora aí a gente está tomando tombo. Então, a gente tem que ensinar o filho a ter essa tolerância à frustração, a ser resiliente. Então, isso é super importante. E aí, quando você fala em frustração, é essa questão mesmo, né? Algumas pessoas fazem as comparações. Olha, antigamente não era assim. Antigamente não era assado. Esses meninos de hoje, os pais não sabem criar. Quando você fala aí da questão da frustração, às vezes tem pais que não deixam nem a criança desejar. A criança nem deseja ainda um brinquedo, ele já foi lá e comprou e deu. Qual que pode ser a consequência para uma criança, né, quando ela já se tornar adolescente, adulta, quando o pai não permite essa criança viver essa perda, viver essa frustração? Na verdade, o afeto, o que vai afetar especificamente é a questão da independência, da autoconfiança, questão da autonomia, da autorresponsabilidade. Então, a criança ela fica mais dependente do pai e da mãe. Tem mães que, com crianças com 10, 11 anos, ainda amarra sapato, ainda dá banho, né? Ainda dorme junto com a mãe na mesma cama. Então, assim, há essa dificuldade, né? Então, isso vai refletir lá na frente, com certeza, principalmente nesse aspecto aí, da criança não se esforçar, não valorizar muito as coisas, porque tem de tudo, é tudo muito fácil, o pai dá tudo de mão beijada, né? Então, assim, isso lá na frente vai realmente trazer bastante malefício para essa família. Conta chega, né? A conta vai chegar. Nós vamos continuar com esse bate-papo, lembrando, né, que a gente não precisa ir lá e dar o peixe, ensinar a pescar. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. Vamos entender mais sobre os nossos jovens. O INCOR é uma clínica moderna e especializada em cardiologia. Há mais de 25 anos trabalhando com qualidade e comprometimento junto aos seus clientes. Nosso objetivo é contribuir para uma vida saudável, utilizando tecnologia sem abrir mão dos princípios éticos. INCOR, há mais de 25 anos ajudando a cuidar de você. Venha para o INCOR. Nos ligue, telefone 3222-9932. Olá, estamos de volta com Vida Saúde, conversando sobre um tema tão importante, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Uma fase delicada, complicada e que nem o adolescente entende nada, nem os pais não entendem nada, mas a gente está aqui tentando explicar para você o que acontece e como lidar com essa situação. A gente conversa, então, com o psicólogo José Pedro Duarte e Rafa tem perguntinha. Pois é, tem uma questão aqui importante, a atividade física na infância e a saúde aí mental da criança. É uma linha muito tênue, né, doutor? Na verdade, a base nossa, né, é a sono, alimentação e atividade física, né, e a parte espiritual. Então, é extremamente importante os pais estarem atentos a isso, né, a uma boa alimentação, a prática de atividade física, né, a criança ela precisa gastar energia, a criança ela precisa desenvolver de forma sinestésica, né, e também o sono, né, que o sono reparador, o sono é extremamente importante para o crescimento, para o desenvolvimento, para a aprendizagem. Então, a atividade física, sem dúvida, é um fator extremamente importante, e não só da educação física da escola, é importante que haja frequência, natação 2 vezes por semana, futebol, academia, enfim, é super relevante. Achar aí uma atividade física que o seu filho goste e também não ir pelo excesso, né, gente? Vai colocar o menino na natação, no futebol, na academia, vamos também, né? Vamos avaliar aí, porque o menino hoje em dia também tem muita coisa para fazer, eles já são bem abastecidos de coisas para fazer durante o dia, nos tempos atuais, então vamos ter uma cautelazinha. Agora a pergunta de milhões, a gente sempre tem pergunta de milhões. Sempre é assim, o pai é legal, a mãe é chata, ou seja, a mãe é bruxa. Geralmente a mãe não é que não vem para cá com esse negócio de feminismo, então. Não, tá, gente? Vamos separar as coisas. Geralmente a mãe participa mais da educação dos filhos, pode ser que essa realidade esteja começando a mudar, mas ainda é assim, né? Como é que é essa dinâmica para o filho, hein? A mãe é a bruxa, o pai é o bonzinho. Na verdade, isso acontece por conta da rotina, né? Então, isso antigamente era muito mais claro, né? Hoje muito menos, mas o pai ficava muito tempo fora de casa trabalhando, via pouco tempo os filhos, e a mãe ficava com a parte mais pesada da casa e da educação. Então, quem dava bronca, quem fiscalizava as regras, quem punia as crianças, era sempre a mãe. O pai chegava nos momentos bons,
ora às vezes na hora do almoço, né? Come um pouquinho, vê um desenho, assiste o filme, dá risada, e depois no final do dia. E aí ele acaba que pega os momentos mais tranquilos, as crianças vêm chegar para se divertir, ele vai jogar bola, vai brincar, vai dar risada, e nos finais de semana também. Então acaba que o serviço pesado mesmo acaba ficando com a mãe. Então fica com essa, mais ou menos, essa percepção, né, de que minha mãe é chata e meu pai é legal. Aí a orientação que eu dou é sempre para o pai estar atento a isso e a mãe também não pegar tudo para ela, essa responsabilidade de dividir com o pai, que ele esteja junto, que ele também trabalhe no sentido de regras, limites, punições, que eles tenham a mesma linguagem, que um não desautorize o outro na frente das crianças, que eles estejam sempre conversando e que nesses momentos também possa haver essa troca, né? Então o pai está aí, então ele assume um pouco mais a questão, eu vou descansar um pouco mais, para haver esse equilíbrio aí, para não ficar muito desigual. Ter filho é uma responsabilidade muito grande, né, Débora? A gente precisa estar consciente disso. Agora, outro tema que afeta a saúde mental dos jovens: divorciar sim, separar não. É isso? É uma questão bastante delicada. A gente sabe que os relacionamentos eles são complexos, né? Então, e principalmente quando há um término, né? Então, envolve muita coisa. Mas o que a gente pede, o que a gente orienta é que os pais tenham um mínimo de consideração um pelo outro, pelo filho, um mínimo de respeito, para que haja ali uma convivência. Óbvio, tudo bem que não seja íntima, que não seja a melhor do mundo, não precisa ser amigo do seu ex-marido ou da sua ex-mulher, mas que haja uma convivência de respeito em detrimento do quê? Da saúde mental do seu filho. Porque os reflexos são muitos, né? Independente se você consegue ter um relacionamento ou não com a sua ex-esposa. Mas os reflexos negativos são muitos, e se não há esse bom relacionamento, é pior ainda, né? Porque a questão da alienação parental, muita coisa acontece. Então é importante essa frase, né? Pode se divorciar, mas se separar, o ideal é que isso nunca aconteça. Ok, e é isso que a gente tem que falar sempre, né? Quando os pais se divorciam, a mãe ou o pai fica com raiva um do outro e acaba colocando o filho no meio da situação. Não faz isso não, gente. Isso é uma maldade com a criança. Para a gente finalizar, que nosso tempo está acabando, a gente quer falar então da rotina da criança. Qual que é a importância da rotina da criança? A rotina é extremamente importante. Eu fui saber depois que eu tive filhos, né? Que fui pai, inclusive de trigêmeos. Então, Olha. Se eu realmente não tivesse implementado junto à minha esposa, que me trouxe isso, né? Ela é pediatra, então ela falou da necessidade, da importância, porque ela foi estudar. Então a gente colocou realmente em prática essa rotina e hoje é a nossa salvação. Porque as crianças dormem no mesmo horário, as crianças almoçam no mesmo horário, inclusive até fazem as necessidades no mesmo horário, praticamente, por causa da rotina. Então a rotina ajuda muito, principalmente pais de múltiplos, mas também pais de filho único, né? Porque também ensina a criança os horários para tudo, a criança precisa disso, né? Para dar previsibilidade, para controle da ansiedade também e tal. E também vai ajudando ela na questão da disciplina, nos horários, gestão de tempo. Então, assim, importantíssimo para toda criança ter essa rotina aí de estudo, de casa e tudo mais. É isso aí, é como se fosse aquele efeito dominó, né? Vai fazendo aqui embaixo, na infância, vai para a adolescência e na fase adulta, de repente, a criança tem menos ansiedade e uma melhor qualidade de vida. Doutor, a gente quer agradecer a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer. Você de casa, ó, um beijo grande e a gente continua se vendo por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Vida, saúde, oferecimento. Incor, há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133.